Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Conversa na Janela, o podcast onde a gente faz uma fofoca boa falando da vida, de negócios e do resultado dos outros. Eu sou a Larissa e eu vou te contar uma fofoca falando sobre qual é o limite da inovação. Eu já te convido a seguir a gente por aqui e também curtir esse episódio para garantir que você vai pegar a fofoca inteira e não vai entrar nessa conversa na janela pela metade. Para começar, falando sobre como eu vejo, qual é o limite da inovação, eu decidi gravar esse episódio porque eu percebo que conforme alguns termos vão se popularizando, a gente acaba esquecendo de fato o que eles significam, como é o caso da inovação e da tecnologia. A gente acaba falando de inovação e relaciona isso com tecnologia e não conecta mais com, de fato, por que essas coisas são importantes. E quando a gente fala que uma empresa é inovadora, geralmente quando a gente olha o ranking de uma empresa que está falando que é inovadora, a gente está falando de uma empresa que cria algo novo ou que faz uma coisa de uma forma diferente. E geralmente essa empresa está usando tecnologia para isso. Então, mesmo quando se você for pesquisar, depois de ouvir esse episódio, claro, sobre ranking de empresas inovadoras, você vai encontrar uma lista de empresas que investem em tecnologia, que usam tecnologia. Mas, mesmo com tanto acesso à tecnologia como a gente tem, a tecnologia ela ainda é complexa para as empresas, porque ela exige muita integração. Isso ainda assim é desafiador. Quando a gente fala de inovação, a gente não pode só pensar na tecnologia, porque a tecnologia ela é um meio, a inovação ela também é um meio. O objetivo, na verdade, é otimizar a eficiência produtiva e otimizar os custos. Então, inovação é isso. Se você inova e não resulta, se você busca inovar, na verdade, mas essa inovação não resulta em otimização operacional e otimização de custos, não é uma inovação, não faz sentido. E a tecnologia existe para isso. E eu vejo que hoje a gente acaba tendo um movimento das empresas em buscar a inovação com o objetivo de buscar a tecnologia e se distraem de que, na verdade, elas precisam fazer isso para melhorar sua eficiência operacional e otimizar seus custos. Por quê? Se a inovação, se a tecnologia, que é como geralmente as empresas relacionam a inovação, olham para a tecnologia como uma fonte de inovação, mas não estão preparadas para colocar muita tecnologia dentro dos seus negócios, para inovar dentro desse formato, vai exigir um exército de pessoas que muitas vezes não estão preparadas para colocar a tecnologia dentro desse negócio. E isso não tem como resultar em eficiência operacional e nem como otimização de custos. Então, a gente não pode se distrair disso quando a gente está tomando uma decisão dentro do negócio. Nem sempre vai exigir alto investimento em tecnologia, nem sempre vai existir criar algo novo. E muitas vezes a gente está falando de inovação e a gente está falando, parece que vem até conectado. Falou inovação, está falando de tecnologia e parece que não dá para separar essas duas palavras. Se você está num segmento, se a sua empresa está num segmento que já é altamente técnico, altamente repetitivo, altamente processual, a inovação ela pode estar na criatividade. Por exemplo, a tecnologia ela é útil para a gente como um meio de trazer mais eficiência operacional e otimização de custos dentro do negócio, mas para atividades que exijam cruzamento de dados, atividades repetitivas, atividades que possam ter automação ou que possam conectar em caso de trabalho remoto ou trabalho híbrido em que nem todo mundo está presencial, ou em mapear fluxos de trabalho, por exemplo. Então, gestão do conhecimento. Então, tem várias coisas que a tecnologia otimiza. Análise de dados. Agora, onde a tecnologia não nos ajuda no que o humano é bom, na verdade, A gente é lento em relação à tecnologia em todos esses pontos, mas a gente é bom em abraçar originalidade, em abraçar criatividade, em construir repertório, que é a sagacidade, que é... Às vezes a gente brinca que até um pouco antes do episódio a gente estava falando da capacidade de fazer as gambiarras, que às vezes isso envolve a nossa criatividade, isso envolve o nosso repertório. E isso a tecnologia não vai trazer para dentro de um negócio. Então, se você está num segmento altamente técnico e repetitivo, talvez a inovação dentro da sua área esteja na criatividade,
na sensibilidade, na originalidade e não exatamente em usar a tecnologia para otimizar algum tipo de etapa dentro do trabalho, sabe? Eu espero que isso esteja ficando claro. Enfim, não sei se está ficando claro, eu espero que sim, mas eu queria trazer essa lógica para vocês antes de evoluir para os próximos tópicos. E eu vou até aproveitar para mencionar 2 cases, na verdade, para a gente contextualizar um pouco dessa relação da inovação e da tecnologia. A Apple, que quase faliu em 97, foi quando ela trouxe de volta o Steve Jobs para o negócio e lançou o iPod, e lançou o iPhone. Então, não necessariamente, ela já não estava usando tecnologia dentro do seu negócio, mas ela não lançou produtos que estavam aderentes à demanda do mercado. Ela precisou reorganizar, entender melhor o mercado para saber onde estava a demanda que ia gerar o volume, né, que ia gerar o alcance dentro do negócio, mas ela já usava tecnologia. A Porsche também tem um case muito interessante, no início dos anos 2000, foi por volta de 2002, eu acho, quando ela lançou o Cayenne, que foi o primeiro SUV de marca premium. Antes disso, a Porsche também estava quase falindo e ela estava focada em lançar esportivos premium, né? E o que acontece dentro do segmento automotivo? Um esportivo premium, ele não tem a mesma demanda que carros mais família, carros de dia a dia. E eles têm um alto custo para serem produzidos. Então, isso dá uma quebra dentro do fluxo de caixa. Então, a Porsche lançou um SUV 4x4 com uma pegada mais família, não tinham outras marcas premium com SUV nessa época, e isso aumentou muito a demanda, o que reorganizou o fluxo de caixa também da empresa, né, dessa estrutura, para que ela pudesse produzir mais carros esportivos e manter aquele core, aquela identidade da marca. Então, quando a Porsche lançou o Cayenne, a previsão era de vender 25 mil unidades em um ano. E ela vendeu 35 mil unidades em um ano. Então, ela conseguiu gerar uma demanda, reposicionar a marca, trazer outro tipo de repertório de demanda para o negócio. Foi uma atitude extremamente inovadora, mas que otimizou, deu mais eficiência operacional, financeira, de capilaridade, de fluxo de demanda e também de custos. Então, a gente geralmente olha para o que a concorrência está fazendo, olha para o que o mercado está fazendo e acha que inovar é usar tecnologia. Mas tanto a inovação quanto a tecnologia, elas são meios para a gente executar dentro dos nossos negócios atividades com mais eficiência operacional e com otimização de custos. Se você olha para o que o concorrente está fazendo e às vezes acha que aquilo é inovação e quer trazer aquilo para dentro da sua realidade, você pode drenar a energia da equipe, tirando a sua eficiência operacional e tirando a sua otimização de custos. Então, assim, acaba que você rema contra a corrente, entende? Na hora de fazer inovação. Quando a gente olha para a curva de inovação, não sei se vocês já viram como funciona. A gente tem primeiro os inovadores, que são aqueles que criam algo. Depois, os primeiros adeptos, que é quem entra na onda do que os inovadores abriram de caminho. Depois, a maioria inicial, a maioria tardia e os retardatários. E a gente olha para um movimento de mercado, alguém que puxa uma inovação, vê que aquilo está funcionando e começa a remar dentro daquela corrente, porque a gente já viu que aquilo está funcionando, né? Então, a gente tem a tendência de olhar para alguma coisa, algum cenário que já esteja funcionando para minimizar riscos. Então, quando a gente olha para o concorrente e a gente entende que o concorrente está inovando, porque geralmente a gente encara a inovação como tem um site interativo, colocou um chatbot, melhorou um sistema, e a gente encara isso como inovação, né? Porque a gente atrela muito inovação à tecnologia. A gente não presta atenção na questão da eficiência operacional e da otimização de custos, a gente deixa de se dar conta de que, na verdade, a gente não concorre com concorrentes, a gente concorre com soluções. Então, a Uber, por exemplo, ela não concorre com 99, ela concorre com uma carona, com o EasyBike, com o IAPé, ela concorre com a pessoa não fazer uma reunião presencial e fazer online, ela concorre com a pessoa que desistiu de trabalhar no coworking, ganhou um espaço de coworking dentro do seu próprio prédio, e para isso ela não precisa mais do deslocamento. Então, a gente concorre com soluções e não com concorrentes. E se a gente olha só para o concorrente, vê o que ele está fazendo, encara qualquer coisa diferente do que a gente está fazendo como inovação, atrelada à tecnologia, a gente fica muito distraído da tomada de decisão dentro do negócio. E a gente fica cego, na verdade, por
para o que pode ser uma oportunidade. Eu vou ser bem repetitiva, mas eu vou falar várias vezes isso ao longo da conversa. E a gente não pode tirar o foco de eficiência operacional e otimização de custos, porque é isso que traz a capacidade de um negócio de gerar demanda. É quando ele tem custos e operação otimizados. Ele faz, que foi o caso da Porsche, por exemplo. Ela consegue criar novos produtos, investir em novos mercados, aumentar ticket em outra área, senão a gente está tapando o gargalo ali, tá que nem doido, né? Então, não se distrair com essa questão da inovação, por isso que é a proposta desse episódio, o limite da inovação. É a gente entender que inovação não é inovar por inovar, não é somente trazer tecnologia, se isso vai exigir um exército de pessoas despreparadas para fazer inovação. É não tirar o foco de inovar e de usar a tecnologia com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e também otimizar os custos. E quando a gente fala de inovação, tem dois paralelos que são interessantes para a gente fazer. A gente falou da inovação, da concorrência como soluções, né, e não como concorrentes. Então, a gente precisa entender quais são as soluções disponíveis para resolver aquele problema ou para, enfim, gerar valor para algum tipo de desejo, né, desse público e entender quais são as soluções que a gente tem. Em paralelo a isso, a gente precisa olhar também qual é o repertório que o nosso público endereçado tem para reconhecer aquilo como inovador. E eu digo isso porque agora a gente vive uma tsunami, uma avalanche de mudança de formato de trabalho, de soluções e de possibilidades por conta da inteligência artificial. E começou muito com o ChatGPT sendo extremamente acessível para a grande massa da população, mesmo a assinatura a um valor muito baixo. Então, assim, veio como uma tsunami para todo mundo, né? E a gente está falando isso aqui e, na verdade, eu nem sei se você conhece o que é e sabe o que é o ChatGPT. Porque a gente ainda, no dia a dia, conversa com algumas pessoas que também não conhecem ainda todas as possibilidades da inteligência artificial, né? E com certeza nem eu conheço, né? Mas o ChatGPT ficou extremamente conhecido, principalmente dentro do ambiente corporativo. Se a pessoa ainda não conhece, então, como foi o caso, a gente, quando... Eu vou usar o exemplo do ChatGPT, tá? Vou imaginar que você conhece, mas se você não conhecer, você comenta aqui e a gente troca uma ideia nos comentários. Quando ele chegou, eu lembro a primeira vez, eu estava em São Paulo e um amigo me contou: ah, você já sabe do ChatGPT, assim, ChatGPT, o que é isso? Não faço ideia. Ele já estava usando aquilo assim, ó, a 1000 por hora para fazer várias coisas. Ele já tinha vários templates, 1000 coisas, isso deve ter 1 ano e pouco atrás, e eu nunca tinha nem ouvido falar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você também precisa olhar para o seu público endereçado e entender qual é o repertório de inovação que ele tem. Porque quem não está, nesse caso, né, da tecnologia relacionada à inteligência artificial, quem não está envolvido nesse universo, quem não está entendendo muito sobre isso, cada mudança e cada passo chega como uma avalanche, um tsunami. Parece que aquilo aconteceu do nada, de repente tudo mudou. Mas quem está imerso dentro desse universo, muitas vezes já espera aquele movimento, porque já está acompanhando as mudanças, que foi o caso desse meu amigo, por exemplo. A gente estava lá em São Paulo, ele estava num evento e ele respira tecnologia. Ele já estava extremamente conectado com essa realidade. Assim que surgiu qualquer coisa, ele já começou a testar e usar. E eu não estava. A gente não fazia a menor ideia. Foi assim, abriu um outro universo. Quando eu coloquei lá no chat, faço uma tabela de alguma coisa, parecia uma bruxaria. Foi uma loucura, assim. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Aquela sensação de ver aquilo acontecendo em tempo real. É importante olhar isso, entender que você concorre, o seu negócio concorre com soluções e não com concorrentes, e olhar para o seu público endereçado e entender qual é o repertório de inovação, que tipo de soluções estão na mente desse público. Senão você vai criar algo, vai botar um exército de pessoas, às vezes, para inovar algo dentro do seu negócio, querendo gerar um valor para esse público, e na verdade ele tá achando que aquilo é obrigação de vocês entregar aquilo para aquele cliente. Ah, vou fazer uma mudança aqui no meu site, vou botar um chatbot, e às vezes o cliente vai achar aquilo normal ou não vai perceber valor, porque no final das contas a inovação só faz sentido se ela tiver o objetivo de gerar eficiência operacional, né, otimizar
a capacidade de operação e otimizar os custos do negócio. E por quê? Porque isso te dá mais capacidade de gerar demanda, isso te dá mais capacidade de crescimento. E mesmo com a tecnologia, mesmo com inovação e mesmo com toda a rapidez que a gente consegue com inteligência artificial, nada é mais inovador do que a curiosidade. A curiosidade é ainda o que mais faz com que sejamos capazes de inovar, de criar algo novo, de melhorar a eficiência, de gerar valor, de otimizar os custos, de melhorar a nossa capacidade de integração. E, na verdade, no final é isso, né? A tecnologia resolve muito esse gargalo da integração, porque a gente vai criando, as coisas vão ficando complexas e a tecnologia vem para fazer a integração. Dentro do meu ponto de vista, a curiosidade, a capacidade de ser curioso ainda é o ponto mais relevante dentro da inovação. Se você for curioso, se você buscar conectar pontos, de alguma forma você vai chegar em soluções originais que melhorem a eficiência operacional e que otimizem custos, porque você vai ser mais capaz de gerar valor também. Eu acho que é isso. Eu queria fazer essa reflexão, acho que um pouco mais provocativa, para instigar vocês a pensarem sobre o papel da inovação, sobre o papel da tecnologia nos negócios e por que isso gera valor para os negócios e para as pessoas e para a comunidade, né, para a sociedade de forma geral. Se você já chegou até aqui, já curtiu e já segue a gente e esse assunto foi relevante para você, compartilha com mais alguém, com quem vocês possam trocar uma ideia, com quem vocês possam fazer uma outra conversa na janela e trocar sobre esse assunto e trocar opinião. Esse é o objetivo desse espaço. Até a próxima conversa na janela. Tchau!